Vamos ler um texto na Palavra de Deus que se encontra em Números, capítulo número 27, verso de número 18 em diante. E vamos ver a respeito da passagem do povo de Israel para a terra prometida. Números 27, 18. Então disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Nun, homem que há o Espírito, e impõe a tua mão sobre ele. E apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe as tuas ordens na presença deles. E põe sobre ele da tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Vamos ver um outro texto também na Palavra de Deus, que se encontra em Josué, capítulo 3 e verso 3. E ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, partireis vós também do vosso lugar, e a seguireis. Josué 3,5. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Eu gostaria de falar por alguns minutos a respeito de segredos para a vitória. Segredos para a vitória. Quando estudamos a Palavra de Deus, estudamos a história de Israel, nós vemos uma coisa que é bastante interessante, que é o fato que o Senhor Deus está sempre surpreendendo ao povo de Israel, e também em nossas vidas Ele nos surpreende. Nós não entendemos muitas vezes o agir de Deus. Nós pensamos: Deus vai agir desta forma, mas na realidade Ele age desta forma. Nós pensamos: Ele vai nesta direção, mas na realidade Ele vai numa outra direção. O fato, queridos, é que Deus tem os seus planos, os seus projetos para cada um de nós, e nós nem de longe podemos imaginar o que virá depois, no dia seguinte. Estamos nas mãos de Deus. Quando olhamos essa história, a história de Israel, nós podemos até imaginar por um instante o seguinte: que Israel poderia ter seguido um outro caminho, um caminho bem diferente do que esse que ele seguiu nesse dia, e poderia ter seguido um caminho onde não tivesse o Rio Jordão, por exemplo, ou o Mar Vermelho à sua frente, ou tantos percalços como está registrado na Palavra de Deus. Nós, de forma humana, quando traçamos um caminho, nós traçamos o caminho que é o mais fácil, é o mais rápido, é o mais prudente, é o mais seguro, mas Deus nem sempre faz desta forma. Deus permite muitas vezes que você vá pelo caminho mais difícil, o caminho mais doloroso, o caminho que praticamente é impossível aos olhos dos homens você passar. Mas é ali, nesse impossível, que Deus age e que Deus traz a vitória. Glória seja dada ao nome do Senhor. E foi exatamente isso que aconteceu naquele dia. Israel estava à beira do Rio Jordão, pronto para atravessar, e estava ali dirigidos por Deus. Isso que é interessante. Israel estava sendo dirigida por Deus de frente ao Rio Jordão. E agora eles precisavam passar. A terra prometida ficava do outro lado, a Canaã prometida ficava do outro lado. Havia um rio que eles tinham que passar, e para isso precisavam de uma ação sobrenatural da parte de Deus. Era provavelmente o tempo da cega. Alguns historiadores dizem que era provavelmente o tempo da cega, e por causa disso o Rio Jordão estava com uma largura além do normal. Alguns dizem que chegava até mesmo a alguns quilômetros de largura, para vocês terem uma ideia da situação que aquele povo estava passando naquele dia. No entanto, Deus diz a Josué: marche, eu quero que vocês passem pelo rio. E é interessante, queridos, alguns pontos que eu gostaria de compartilhar com vocês, para entendermos melhor como Deus age para nos trazer muitas vezes a vitória. O primeiro ponto que precisamos guardar é o seguinte: para vocês terem a vitória nos projetos de Deus, você precisa ser chamado por Deus. Josué era apenas um soldado, ele não era um sacerdote, ele não era um líder, ele era apenas um soldado. Moisés havia falecido, o gigante de Deus, aquele que era respeitado por todo o povo, do qual Deus o usou poderosamente para fazer grandes milagres. Mas agora Moisés partiu.
Josué é o líder, foi empossado, como lemos aqui na passagem de Números, ele foi empossado por Moisés e através de Eleazar, ele agora está à frente do povo de Deus, por ordem do Senhor. Ele recebeu um chamado para ser líder, um chamado para ser usado por Deus. E aqui nós temos algo que é preciosíssimo, é muito importante guardarmos. É o fato de que muitos dos dias de hoje não são mais chamados por Deus, mas se candidatam a cargos dentro das igrejas. Muitos dos dias de hoje já não querem obedecer à voz de Deus e são chamados por Deus, mas viram as costas para o chamado divino. Nós temos essas duas posições, essas duas situações que acontecem nos dias atuais e que aconteceram durante muitos anos em toda a história da igreja. Aqueles que são chamados e que viram as costas, e aqueles que não são chamados e que querem fazer o serviço. O triste, queridos, é que aqueles que são chamados e viram as costas para o seu chamado, eles pagam um preço muito alto, e Deus muitas vezes os chama debaixo de muita pressão e de muita situação para que essa pessoa possa fazer a obra de Deus. E os outros que se candidatam muitas vezes a fazer a obra de Deus, na realidade não estão querendo fazer a obra de Deus por amor para fazer a obra de Deus. Poderíamos até criar uma terceira posição aqui, daqueles que têm o desejo de fazer a vontade de Deus, mas que não têm chamada divina. Mas eu quero focar exatamente naquela outra posição que falei agora há pouco, daqueles que se candidatam ou que são colocados de forma eclesiástica à frente de um trabalho, mas que não têm chamada divina. E isto é a tragédia da igreja nos dias atuais, porque essas pessoas nunca foram tocadas realmente por Deus, nunca sentiram o chamado de Deus nas suas vidas, elas nunca foram escolhidas pelo Senhor para desempenhar o ministério que muitas vezes a igreja, de uma forma institucional e eclesiástica, coloca isso sobre os seus ombros, até às vezes com um nepotismo, porque há muitas situações que o pai é pastor, então o filho acaba sendo pastor, mas na realidade o filho nunca teve chamada para isso, e acaba sendo uma tragédia na igreja, porque a igreja que está sendo liderada, a igreja que está sendo conduzida, que não tem a direção, aquele que está na frente que não tem a direção, o chamado de Deus, não vai fazer o trabalho do Senhor como precisaria ser feito. Segundo ponto que nós precisamos guardar, precisa cumprir o seu chamado. Tem de cumprir o seu chamado. Quando Deus te chama, Ele te dá uma missão, e você precisa realizar esta missão. Quando Deus me chamou, Ele foi muito claro quanto à missão, e esta é pregar a palavra dEle. Eu tenho a obrigação de estar pregando a palavra dEle. Não importa se tenho muitas pessoas, se não tenho muitas pessoas, se vai ter muita gente vendo este vídeo ou poucas pessoas vendo o vídeo, não importa. A minha obrigação é estar pregando a palavra do Senhor. Este é o chamado, foi isso que o Senhor me mandou fazer. E é isso que cada um de nós precisa entender, o que é o seu chamado, qual a importância do seu chamado, o que Deus te chamou para fazer. E eu quero relatar aqui algo para vocês sobre um vídeo que um tempo atrás eu vi, que eu vejo que é extremamente importante para o nosso entendimento. Neste vídeo havia três atos, era como uma peça teatral que estava sendo filmada, e havia 3 atos, e o primeiro ato apareceu um contador. Era um contador, era apenas alguém que cuidava das contas das empresas, ele tinha uma agência de contabilidade, ou trabalhava em alguma empresa, isso não importa, era apenas um contador. Mas era um contador que tinha uma chamada para ser um evangelista, mas decidiu deixar de ser evangelista para ser um contador. E ele deixou de ganhar mais de 700.000 almas para Cristo. Pense sobre isso. Porque nessa peça teatral que estávamos fazendo essa encenação, havia então um ser celestial que chamava cada uma dessas pessoas. Eu não detalhei isso antes, mas quero detalhar isso. Neste momento ela chamava cada uma dessas pessoas e então dizia a elas: o que você fez com a tua chamada? O que você fez com aquilo que o Senhor pediu para você fazer?
E nesse primeiro ato, como falei, ele chamou esse ser celestial, chamou o contador, e então abriu-se os livros, e então ele disse: você decidiu virar as costas para o teu chamado, ser o contador, e 700.000 almas deixaram de ir para o céu. O segundo ato, nessa mesma peça, apareceu um pastor que não quis ser um empresário. Preste bem atenção, isso aqui é importante. Era um pastor que não quis ser empresário, ele queria ser pastor, ele queria ganhar almas, mas como o seu pastorado, ele estando à frente do seu pastorado, ele não conseguiu ganhar as almas para Cristo, e aquele ser celestial disse: se você tivesse obedecido o chamado, que era para você ser apenas um empresário, você teria ganho mais de 100.000 almas para Cristo, sendo um empresário. Preste bem atenção, isso é forte. Houve então o terceiro ato, e se apresentou uma senhora. Ela estava muito triste, ela estava com o coração bastante abatido, porque ela era uma mãe com 3 filhos, e ela dizia: eu não tenho chamada para pregar, eu não tenho chamada para cantar, eu não tenho chamada para fazer missões, eu não tenho chamada nem para orar pelos enfermos, eu não tenho chamada para nada, e eu estou triste porque eu não consegui fazer, eu creio, um chamado de Deus para a minha vida, fazer algo a mais para a obra de Deus. E aquele ser celestial disse: o teu chamado era apenas para criar esses 3 filhos. Porque no momento que você criasse esses 3 filhos, um deles, ele tinha uma chamada para ser um evangelista. E por causa da criação que tu fizeste, e de forma correta, este homem agora, o teu filho, é usado poderosamente e tem ganho muitas e milhares de almas para o reino de Deus. O que eu quero dizer com isso é que não é aquilo que você pensa que deve ser feito, mas aquilo que Deus quer que você faça. O teu chamado precisa ser cumprido dentro daquilo que Deus te chamou. E faça a pergunta então: o que você vai apresentar para o Senhor naquele dia? O que você vai apresentar para o Senhor naquele dia, visto que nós todos teremos de prestar contas, estaremos diante do Senhor, e o que Ele vai dizer a respeito da tua chamada, o que Ele vai dizer a respeito daquilo que Deus colocou no teu coração, aquilo que Ele te capacitou para fazer, o que você vai dizer para o Senhor? Jesus está voltando, nós temos sinais muito claros da sua vinda. Certo rabino falou para um pastor, amigo meu, há pouco tempo, e estamos falando de um rabino, de um judeu, de uma pessoa que está vendo os sinais dos tempos e sabe que algo está para acontecer, e Israel está aguardando a vinda do Messias. É óbvio que não será o Messias o primeiro que irá se apresentar, que será o Messias verdadeiro, será o anticristo que será apresentado primeiro para eles, e eles vão aclamar a ele como Messias. Mas este rabino, ele disse pelo menos 3 grandes sinais incontestáveis que estão acontecendo em Israel, e que mostram claramente, como nunca em qualquer outra época da humanidade, que há um Messias que está para vir e que estamos vivendo os últimos tempos. O primeiro sinal que ele fala é sobre a questão de tornar a nação de Israel um Estado independente, como aconteceu em 1948. A segunda situação, ele disse, é a riqueza para o povo judeu. O povo judeu está enriquecendo dia após dia. Seja aqueles que estão em Israel, seja os que estão espalhados ao redor do mundo. Há muitos judeus que estão ficando ricos, cada vez mais ricos, e isso era uma promessa de Deus. Ele disse: isso aqui é mais um dos sinais que estão para acontecer e que estão acontecendo nesses últimos dias. E ele fala inclusive de várias coisas que estão acontecendo ao redor do mundo e que vieram pela invenção, pela sabedoria dos judeus, e por causa disso eles estão ficando cada vez mais ricos. Ele está falando a respeito da invenção do celular, da invenção dos drones, a invenção dos processadores, a invenção do computador, da impressora, do ICQ, da energia solar, de flash drives e tantas outras coisas que Israel desenvolveu com sabedoria nesses últimos anos, e por causa disso, pessoas como Michael Dell,
Freud, Einstein, Stan Lee, até mesmo Silvio Santos e tantos outros ficam cada vez mais ricos porque estão sendo abençoados por Deus, porque é um sinal dos últimos dias. E o terceiro ponto, então, ele diz: o primeiro é o Estado de Israel independente, segundo, a riqueza ao povo judeu, e o terceiro, as planícies em Israel estão se tornando verdejantes. É um sinal. É um sinal incontestável que o Senhor está para voltar. E o que nós vamos fazer a respeito do nosso chamado? Josué teve um chamado, ele teve de cumprir o seu chamado. O terceiro ponto que eu quero salientar nesta mensagem é: tem de ouvir a direção de Deus. Primeiro, você precisa ter um chamado. Segundo, você precisa cumprir o chamado. Terceiro, tem de ouvir a direção de Deus. Tem de ouvir a direção de Deus. Josué ouviu a direção de Deus, sabia que Moisés tinha seguido, e era tempo de seguir com o povo de Israel, não era tempo de ficar parado. Há momentos que você precisa esperar a vontade de Deus, mas há momentos que Deus quer que você vá, há momentos que Deus quer que você avance. Glória seja dada ao nome do Senhor. Você precisa avançar. Por quê? Porque as coisas desta vida, elas passam. O emprego passa, o dinheiro passa, a fama passa, o status social passa, tudo isso passa. Mas a palavra do Senhor, Jesus disse, ela não vai passar. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Você precisa ouvir a direção de Deus e saber o que Deus quer que seja feito. E Deus vai te conduzir, glória seja dada ao nome do Senhor, para fazer aquilo que Deus quer que seja feito nesses últimos dias. O quarto ponto dessa mensagem: tem de buscar ao Senhor. Você tem de estar na presença de Deus. Você tem de se sujeitar àquilo que o Espírito de Deus está falando ao teu coração. A palavra de Deus nos diz em Josué 1, verso 2: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Levanta-te agora. Não é para ficar lamentando a morte de Moisés, é para você tomar uma posição. E levanta-te e coloca-se numa posição de liderança. Faça aquilo que Deus está mandando você fazer. Obedecer à risca. E uma coisa que é importante, queridos: Deus nunca vai falar a um povo, Ele sempre fala a um líder. Ele sempre fala aquele que Ele chamou, sempre fala aquele que está à frente, sempre fala aquele que é responsável. Deus não vai estar falando abertamente ao povo, Ele vai falar ao líder, aquele que está à frente, para que possa conduzir o povo a fazer a vontade de Deus. E aqui nós temos mais um precioso ensino. Quando os líderes deixam de ouvir a voz de Deus para ouvir os seus próprios sentimentos, e por causa disso muitas tragédias acontecem dentro da igreja, há muitos escândalos, há muitos desvios, um povo vai para um lado, outro povo vai para o outro lado, é uma divisão, é uma confusão, é uma situação de miséria espiritual, e as igrejas muitas vezes estão ficando cada vez mais fracas, por causa dessa falta de visão de Deus, que precisa vir da liderança. Com Deus não existe retorno. Preste atenção. Deus falou a Josué: eu quero que você avance. Eu quero que você avance. Mas tem o Rio Jordão. Mas eu quero que você avance. Foi o que o Senhor Deus disse a Josué. Porque no caminho de Deus não existe uma placa de retorno. Porque Deus nunca erra. Ele não tem um plano B, Ele não tem um plano C, Ele não tem plano D, E, F ou qualquer outra letra. Ele só tem um plano A. E este plano sempre funciona. Deus não precisa de outros planos. Eu e você muitas vezes precisamos. Conheci um pastor certa vez que comentou comigo: eu não só tenho plano A, eu tenho B, eu sei até o D. Ou seja, ele tinha várias outras alternativas para todos os projetos. Mas o que Deus quer que seja feito é que você obedeça o plano dele. E o plano dele é o plano A. Glória seja dada ao nome de Jesus. A palavra de Deus nos diz que se retroceder em alma não se compraz, e ninguém que tendo posto a mão ao arado, olhar para trás, é apto para o reino de Deus.
Quando o Senhor chama, você precisa ir para frente, você precisa avançar. Vai haver dificuldades de todos os tipos. As pessoas vão se levantar, e muitos naqueles dias se levantaram sim contra Josué, duvidando da autoridade de Deus sobre a sua vida, duvidando sobre a direção de Deus sobre a sua vida, duvidando se realmente Josué tinha sido escolhido pelo Senhor para fazer aquela obra. E nos dias de hoje ainda tem muitos assim. São crentes fracos que não conseguem entender a direção de Deus, não conseguem ouvir a direção de Deus, não conseguem obedecer à voz de Deus, e muitas vezes ficam questionando se aquilo que está sendo feito é da vontade de Deus. Deus não quer que você pare, foi o quinto ponto. O sexto ponto é: busque a santificação. Sem santidade ninguém vai ver a Deus. Nos dias de hoje, de uma forma geral, a igreja tem perdido a ideia de santidade. Ainda esta tarde eu estava vendo uma imagem no Facebook, e era uma imagem de cultos antigos da década de 90, e alguém até comentou: veja a decência, veja o temor, veja o porte dos irmãos, das irmãs naqueles dias. Não existe mais decência, não existe mais pudor, não existe mais temor a Deus, não se busca mais a santidade do Senhor. A igreja, como disse Tozer, perdeu a ideia de majestade. As palavras do qual estão escritas na palavra do Senhor, dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado sobre a terra. Parece que isso passa de forma direta e as pessoas não percebem a profundidade destas palavras, mostrando claramente que devemos ter temor de Deus, devemos buscar uma vida de santificação, devemos buscar uma vida voltada para Deus, devemos buscar o desejo de obedecer ao Senhor, o desejo de santificação, de purificação. O Senhor muitas vezes falou, usou o apóstolo Paulo, usou o apóstolo Pedro, usou o apóstolo João, usou a Tiago, usou a tantos dos seus filhos nas suas cartas, falando isso no Novo Testamento: buscai a pureza, buscai a santidade, procurem viver na luz, se afastem das trevas, porque do contrário vocês não estão chegando mais perto de Deus, vocês estão chegando mais perto deste mundo. E por último, ou melhor, por penúltimo, alcance a vitória. Alcance a vitória. E para alcançar a vitória, vocês precisam sair do seu lugar. Deus já deu a ordem, mas você precisa agir. Você precisa agir. A palavra de Deus nos diz que Josué disse: quando vocês virem a arca do Senhor vosso Deus, seguia. Fixe seus olhos na arca, olhem para a arca. E aqui é um tipo de Jesus dizendo de forma clara que devemos estar olhando para a arca, que é o Senhor. Glória seja dada o nome de Jesus. A palavra de Deus nos diz em Josué que é tempo de ir. Tempo de ir. A palavra do Senhor nos diz, no texto que nós lemos, que é tempo de ir. É tempo de ir, é tempo de fazer a obra de Deus. Josué disse àquele povo: eu não quero que vocês fiquem mais nas tendas, eu não quero que vocês fiquem armando acampamento ou fiquem acomodados aqui, porque é tempo de ir. Quando virdes a arca, avancem. E naqueles dias então os sacerdotes colocaram a arca sobre os seus ombros, porque era assim que ela era transportada. E então o povo começou a se levantar, armaram as suas tendas, ou melhor, desarmaram as suas tendas e arrumaram todas as coisas. E então, à medida que a arca era passada pelo meio deles, eles começaram a olhar a arca e começaram a seguir aqueles sacerdotes, seguindo a arca de Deus, seguindo a direção do Senhor, fazendo a vontade de Deus. Glória a Deus. O Jordão estava ali de uma forma caudalosa, de uma forma assustadora. Nós não sabemos a profundidade daquele rio, o que aconteceu naqueles dias, qual era a profundidade, mas uma coisa nós sabemos: era impossível Israel passar. E eu fico pensando, é a posição daqueles israelitas e os argumentos que muitos deles falaram a Josué naquele dia. É bem provável que alguns disseram: olha, o Jordão é muito largo, nós não vamos conseguir atravessar, nós temos crianças, nós temos animais, nós temos velhos, como vamos conseguir atravessar? Um ou outro pode conseguir atravessar a nado, mas nós não conseguimos atravessar esse Jordão
dessa forma, então vamos construir balsas, vamos construir barcos, vamos fazer uma ponte talvez, vamos fazer alguma coisa para podermos atravessar com segurança. Mas Josué não ouviu o que eles estavam dizendo, não fez um conselho perguntando para eles o que deveria fazer, porque Josué já sabia em seu coração que aquele Jordão não era empecilho para alcançar as promessas de Deus. O segredo da vitória é confiar no Senhor, por mais difícil que as coisas sejam, continuar confiando em Deus, que Deus vai trazer a vitória. E foi o que aconteceu naquele dia. Josué disse para o povo apenas: olhe para a arca e siga a arca. E então aquela arca, quando os sacerdotes colocaram os pés nas águas, daquele rio, do rio Jordão, a palavra de Deus nos diz que o rio parou de correr e se fez como um muro na frente de todo aquele povo, o povo de Israel. Glória seja dada ao nome do Senhor. Parou como um muro. E a palavra de Deus nos diz que eles atravessaram ali em pés secos, olhando todo aquele muro de água que estava ali no rio Jordão, mas eles atravessaram a pés secos. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas há um detalhe muito importante que muitos esquecem aqui. Josué disse: tragam pedras que estão no deserto e coloquem essas pedras no meio do rio, e tirem as pedras do meio do rio e levem para o outro lado, para que fique comprovado que nós passamos por esse rio. O que, em outras palavras, Josué estava dizendo: o que ficou lá atrás precisa morrer nesse rio, e daqui nós precisamos pegar pedras, que é como a nossa ressurreição é um memorial para as futuras gerações do que Deus fez nesse dia. Muitas vezes esquecemos o que é um memorial, muitas vezes esquecemos de anotar, escrever e contar as coisas que Deus fez. Quantas coisas que Deus faz em nossas vidas, quantos testemunhos que poderíamos ficar contando horas após horas das coisas gloriosas que Deus já fez em nossas vidas. Nós não devemos reter isso, nós devemos contar, porque isso gera fé, isso gera certeza, isso gera confiança para as vidas futuras. Glória a Deus, que estão vindo para ver como Deus é poderoso. Glória seja dada ao nome do Senhor. As águas estavam ali para assustá-los, mas a mão do Senhor foi mais forte sobre eles. Glória a Deus. Por último, então, como falei agora há pouco, façam um memorial. A pedra significa acusação, mas pedras também são memoriais. As pedras que muitas vezes eram atiradas sobre aqueles que pecavam, sobre certos pecados em Israel, certas pessoas podiam ser apedrejadas e morriam apedrejadas. As pedras eram usadas também como acusação, mas aqui elas têm uma função diferente. Elas estão sendo usadas como memorial. Elas são usadas como memorial. Eu lembro-me há muitos anos atrás, quando orei a Deus e disse: Senhor, me dá algo que fique como escrito numa pedra, que não importa quanto tempo passa, eu jamais esqueça, eu possa me lembrar daquilo que me mostraste. E Deus me deu um sonho, e foi um sonho profundo a respeito das coisas de Deus no passado, do presente e do futuro. Deus sabe como trabalhar em nossos corações, e ainda me lembro hoje todos os detalhes daquele sonho que já passaram mais de 30 anos que isso aconteceu, porque Ele grava como se fossem pedras. Glória seja dada ao nome do Senhor. Façam um memorial. As pedras do rio são tiradas, é a ressurreição. As pedras do deserto são colocadas, é o tipo da nossa vida antiga, precisa ficar no fundo do rio. É só depois de você ver o milagre de Deus na tua vida que as coisas começam a mudar. Aleluia. Você precisa passar o Jordão para alcançar as promessas de Deus. Você não vai alcançar as promessas de Deus olhando para o Jordão. Você precisa passar pelo Jordão. Tem de passar pelo Jordão para alcançar as promessas de Deus. Esse é o segredo da vitória. Você tem de passar pelo Jordão. E para passar por esse Jordão, você precisa obedecer à voz de Deus. Você precisa seguir a arca. Você precisa deixar Deus te conduzir. Do contrário, você não conseguirá fazer nada. Ficará apenas vendo o Jordão passando, as coisas passando, a vida passando, e você ficará vendo do outro lado do Jordão a terra que Deus te prometeu, mas que nunca será tua, porque você não teve fé para atravessar o Jordão.
Glória seja dada ao nome do Senhor. Josué 4,14 diz: naquele dia o Senhor engrandeceu a Josué diante dos olhos de todo Israel, e temeram, como haviam temido a Moisés, todos os dias da sua vida. Deus fez isso para que aquele povo visse que a mão dele estava sobre Josué. Quando Deus se levantar, ninguém poderá impedir a obra que Ele tem para fazer na tua vida. Guarde isso no teu coração. Eu gostaria de orar com você nesta hora. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos por esses momentos. Te agradecemos, ó Deus, pela ministração da tua santa palavra. Te agradecemos pelas vidas, ó Senhor, que estão também vendo através desse vídeo. Nós te louvamos por tudo. Ó Deus, desperta, Senhor, o teu povo para esses últimos dias. Desperta, Senhor. Usa-os, meu Deus, poderosamente. Levanta outros Josués. Levanta, meu Deus, homens e mulheres inflamados pela chama do teu Santo Espírito, que possam fazer a tua obra, Senhor, aonde quer que seja feita. Não importa. Não importa se é no Brasil, se é na Europa, se é nos Estados Unidos, se é no Canadá, se é na Ásia. Não importa se é nas ilhas do mar, aonde for. Aleluia. Ó Santo Espírito de Deus, levanta homens e mulheres que ouçam a tua voz e cumpram o chamado. Levanta homens e mulheres que queiram realmente fazer a tua obra, que não ouçam, meu Deus, a multidão, mas ouçam a voz do teu Santo Espírito que as está chamando para fazer uma grande obra, e que elas tenham coragem. Coragem, meu Deus, de enfrentar as águas do Jordão. Coragem, meu Deus, de ver os milagres de Deus. Coragem de dizer não a tantos questionamentos que se levantarão naquele dia. Coragem, meu Deus, para te obedecer. Coragem e ousadia para fazer a tua obra. Pai, levanta homens e mulheres ao redor do mundo para fazer a tua obra. Eu te peço no nome de Jesus que esta mensagem toque em muitas vidas e corações, para que teu nome venha a ser glorificado. E a ti, ó Deus, toda a honra, glória e louvor para todos sempre. Pois somente tu és digno, meu Deus. Somente tu és digno. Em nome de Jesus. Amém. Amém.